acabarem aí a música, né? Ok? Boa tarde, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa O Verbo. Eu sou o vosso anfitrião, JC Maloa, e hoje trazemos um tema bastante pertinente: possessão. É claro que quando falamos de possessão, muita coisa nos vem à mente. Sabemos que não iremos esgotar este tema, mas tentaremos aqui trabalhá-lo até a exaustão. Teremos aqui conosco convidados de luxo que irão tirar da Bíblia o suco sobre o que é isto de possessão, por que é que as pessoas ficam possessas e muitas outras questões iremos colocar dentro daquilo que vão ser os comentários que vais deixar aí nas nossas plataformas online. Muito boa tarde e seja bem-vindo à Mega Rádio e Televisão. Programa O Verbo, o programa que veio para definir as Sagradas Escrituras e trabalhar todos os assuntos sociais com base naquilo que é o padrão bíblico, aquilo que Deus fala sobre o assunto. É nosso objetivo trazer até você aquilo que é a perspectiva divina sobre os temas que são aqui abordados. Possessão é o tema que nós iremos debater hoje. Caro telespectador, não saia daí e acompanhe o tema de hoje com toda a vossa atenção. Fique aí conosco e até já. Vamos a um pequeno intervalo musical. Que são esses bradas que você não colocar vídeos? É moçambicano isso? Ah, vocês não põem um vídeo. Prepared for me and view that
Seja bem-vindo de volta ao programa O Verbo. Queremos desejar-lhe uma boa tarde e cumprimentamo-lo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja abençoada a sua família, seja abençoada a sua casa e que durante este momento que vai acompanhar este programa, a nossa oração é que você possa realmente ser liberto de tudo aquilo que tem lhe perseguido. Que todas as lutas e todas as guerras, elas possam se dissipar durante este programa. Nós iremos falar de possessão. Sabemos que é um tema sensível e sabemos que muitos são acometidos por este mal, mas a nossa oração é que durante o programa você fique liberto. E se houver alguma coisa que lhe tenha amarrado, perseguido, a nossa oração é que haja cura na sua vida durante o decurso deste programa. Seja bem-vindo ao programa O Verbo. Quero também, mais uma vez, incentivar a todos os telespectadores para que apoiem este programa através da publicidade. Publicite o seu produto dentro da nossa hora de programação. Ajude-nos a levar este programa avante e a cumprir com as metas que estabelecemos através da disseminação desta informação. Partilhe o vídeo nos vossos murais, partilhem a informação sobre os nossos online, os nossos networks e baixe para o seu telemóvel os nossos apps. Nós estamos na Google Play e também na Apple Store. Você pode baixar os nossos aplicativos de maneira a que realmente nós possamos ser difundidos e conhecidos pelos demais telespectadores. Fique conosco. Hoje eu trago aqui dois pesos pesados para discutir este assunto de possessão. Por um lado, nós trazemos do meu lado esquerdo o pastor Salvador Ruco, ele que é professor na Escola Bíblica Igreja Evangélica Assembleia de Deus e no Seminário Bíblico Teológico de Maputo. E também do meu lado direito eu tenho comigo aqui o apóstolo Arão Ubice, ele que é presidente fundador da Igreja Intercontinental dos Milagres de Deus, também jurista de formação. Eu vou começar mesmo com o apóstolo Arão Ubice, ele que escreveu este livro que tenho aqui comigo, que é Marido e Mulher Espirituais, Shindotana, Mudliva, Tinguluve, Chiquembo, Deuses ou Demônios. Eu tive o privilégio de ler esta obra que conta com cerca de 20 capítulos, são 20 capítulos, e ele entra profundamente para estas questões de marido, mulher espiritual, fala de possessão neste livro. Eu acredito, e por convicção, porque li o livro, que é um livro, é uma literatura obrigatória para quem trabalha com libertação, e vai ser também um privilégio termos ele aqui. Creio que muitas das convicções que vai compartilhar conosco estão aqui escritas e fazem parte desta literatura. Vou começar por si, apóstolo Arão Ubice. Seja bem-vindo ao programa O Verbo e peço para que cumprimente o público antes de lhe direcionar a primeira questão. Obrigado, saúdo a todos que nos acompanham, na paz do Senhor. Saúdo também o amado pastor Salvador Ruco. Deus é bom, permitiu que hoje estivéssemos juntos, Deus é maravilhoso. E dizer que obrigado também pelo convite que nos foi formulado para falarmos deste assunto que para mim é importante, é determinante, e tenho a certeza que muitos irmãos em casa, irmãs, serão ajudados. Muito bem, pastor Salvador Ruco, boa tarde. Por favor, cumprimente aos nossos estimados telespectadores. Boa tarde e quero saudar a todos quantos estão nos acompanhando nesta hora
e agradecer também o convite que me foi estendido para estar aqui. É uma grande honra para mim e privilégio também ao mesmo tempo podermos estar aqui juntos para darmos nosso contributo para melhorarmos a vida de alguém que está precisando da ajuda de Deus neste dia. Obrigado. Muito bem. Vamos diretamente ao ponto. Quando nós fizemos a publicitação sobre este tema, as pessoas fizeram uma pergunta base, a pergunta pertinente que não quer calar. O que é possessão? Bom, obrigado. Possessão. Podia estabelecer aqui uma dicotomia de possessão partindo da posse e abordaria a posse em outras perspectivas e não esta que é nossa, que é espiritual. Mas eu vou me cingir nesta perspectiva espiritual, que é o tema. Estamos aqui para ajudar as pessoas. Possessão, de acordo com muitos sistemas de crença, é o domínio de alguém por uma entidade espiritual, maligna, neste caso, possessão. O domínio psíquico, até mesmo domínio físico, mental, moral, de alguém por uma entidade maligna. Aí dissemos possessão. Está possessa. Ou está endemoniado, como quero dizer, dependendo, endemoniado, possesso, possessão. Portanto, isso aqui é possessão no fundo. É necessário, pela sua definição, quando nós falamos de possessão, estamos a falar especificamente de uma entidade espiritual maligna. É possível alguém estar possesso de uma entidade espiritual não maligna? Muito bem, colocou uma questão pertinente. Possessão, como eu referia, é o domínio psíquico, mental, de todas as faculdades, até físico, de uma pessoa por uma entidade maligna, espiritual, maligna. Neste caso, comumente, quando referimos à possessão, sempre relacionamos-las com maus espíritos, com o diabo, com Satanás. Talvez era importante aqui, se permite, fazer aqui um breve historial, até nós chegamos à possessão, né? Porque não podemos falar de possessão sem falar do diabo, sem falar do Satanás, sem falar de espíritos. Portanto, é impossível, porque está intimamente ligado, possessão. Até porque, historicamente, etimologicamente, esta palavra surgiu quando começaram a verificar nesta terra primeiros casos de possessão. Mas também, se formos com a Bíblia, para falar aqui com o Rato Pastor, né, com ratos pastores, bem conhecedores da palavra de Deus, como coube começar, permitam-me então falar um pouco disto. Dizer que, como todos nós sabemos, quando visitamos o livro de Isaías, o livro de Ezequiel, nós conseguimos aprender, encontrar uma explicação, no meu entender, de como é que nós chegamos à possessão. Como eu disse, não podemos falar de possessão sem falar do diabo. E a Bíblia começa por nos ensinar que, como todos nós sabemos, vocês aí em casa também aprenderam, há pessoas que aprenderam da igreja evangélica, outros da igreja católica, outros aprenderam em livros, outros viram em filmes, que lá no infinito, Satanás, diabo, né? Inicialmente anjo de luz, Lucifer, ele estava lá no meio, né? com os anjos, nosso Deus, e até eu conjecturo um pouco, digo que ele era o maestro do coral celestial, era uma pessoa muito confiada, esse Lucifer, esse anjo de luz. Portanto, o Senhor, nosso Deus, confiou tanto nele que deixou a la vontade, como se diz, a sua vontade. Ele fazia, coordenava toda a atividade espiritual lá em cima, né? Só que o orgulho lhe veio. É como se diz hoje em dia: eu dei-te tudo, eu fiz tudo por si e você se orgulhou.
Quer dizer, eu dei-te o braço e você quis o meu corpo. Dei-te o dedo, tomou o braço. Portanto, teve muitas regalias, um bem-estar lá em cima, fazia aquilo que ela tinha comido, só que ficou orgulhoso. E como o nosso Deus abomina o orgulho, ele ficou tão orgulhoso que até quis ser mais do que Deus, veja só, quis ser mais do que Deus. E como Deus abomina o orgulho, foi escoraçado, foi expulso, e com ele, resumindo, arrastou, de acordo com as Escrituras, a terça parte dos anjos. Que porque desobedeceram, é muito importante isso, porque desobedeceram, tanto Lucifer como os anjos que o seguiram, desobedeceram, tornaram-se espíritos, em demônios, a partir da desobediência. Por isso que hoje em dia o orgulho e a desobediência caminham juntos e são pecados perigosíssimos na igreja, em qualquer setor, mesmo em locais de trabalho, nas empresas. A desobediência, o orgulho são perigosíssimos, levam a uma queda. Portanto, caiu, arrastou consigo terça parte. E como todo aquele que cai nunca quer cair sozinho, é na igreja, é na vida social, é na política, é na economia. Quem cai não quer cair sozinho. Sempre quer puxar alguém com ele. Falando mal da liderança, falando mal das estruturas, falando mal do chefe, do pastor, do bispo, do apóstolo, que é para ter seguidores. Ele também fez isso, arrastou consigo uma terça parte e eles vieram criar o seu reino, aqui embaixo. Só que eu aqui vou entrar para um ponto muito importante. A beleza, o amor, a harmonia, a inteligência, a sabedoria, todas aquelas coisas boas, bonitas, eram inicialmente dadas a esse Lucifer. Mas como ele desobedeceu, caiu, ele perdeu muita coisa boa, como a beleza, como o amor, como a paz. Perdeu as coisas boas. E mais tarde, quando Deus decide fazer o homem à sua imagem e semelhança, quando eles dizem, façamos, lá em Gênesis capítulo 1, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, quando Lucifer e aquela sua corja, aquele seu grupo de demônios se apercebem que Deus fizera homem à sua imagem e semelhança e que nós perdemos tudo aquilo que era nosso, Deus dá a este homem, aí começa o problema. Isso, irmãos, isso é prático. Nos dias atuais, quem cai não quer cair sozinho. E quando descobre que a posição dele foi ocupada por outro, começa a incitar ataques, começa a falar mal, começa a perseguir, enfim. Isso partiu lá do início. Podemos entender que isso é típico dos maus espíritos, é típico de Satanás. Então, quando ele descobre que Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, para dominar, e que o amor, a beleza, a vida boa, viver em família, pertence ao homem, ele disse, não, eu tenho que acabar com o ser humano. Entrou sentimento de inveja. E Lucifer organizou uma reunião com seus demônios, com seus espíritos, e a reunião tinha como tema como destruir o ser humano. Disseram, bom, vamos colocar doenças. Disseram, não, com doenças a gente não vai descobrir, não vai destruir o ser humano. Com fome? Não podemos destruir o ser humano. Com fome não destrói o ser humano, porque o ser humano com fome trabalha, faz qualquer coisa, consegue comer. Com doenças, há de ir para o hospital, vai orar, vai receber a cura, não vamos destruir. Então, como destruir o ser humano? E aí começaram a criar uma tipologia de espíritos, que eu depois, mais tarde, eu vou entrar aí, uma tipologia de espíritos. Portanto, vamos ver também o modus operandi desses espíritos. Portanto, amados, foi a partir daí que nós começamos aqui a entender, a perceber essa questão de possessão. E logo no início, no jardim, todos nós sabemos que, de acordo com a Bíblia, com as Escrituras, é usada então a serpente. Veja só, para que por via da mulher começa o pecado, começa o fracasso do ser humano. Portanto, isso tudo provocado
por esses espíritos, por essas entidades, cujo objetivo é destruir o ser humano, é destruir o projeto de Deus. Mas como ninguém pode destruir a Deus, o projeto do Senhor continuou. E se você for a ver, depois de Adão e Eva, quando eles têm os filhos, Abel, Caim... Até aí, Adão e Eva não estão possessos. Ou podemos considerar que já estavam possessos? Olha, na possessão existem 2 níveis. Portanto, esses são pontos que eu tenho aqui arrolados mais para frente. Há 2 níveis. Existe o domínio mental, espiritual, moral, total da pessoa, e existe outro nível fraco, que é a influência. Mas isso vamos entrar mais tarde. Quando eu disser, por exemplo, que existem muitos crentes, infelizmente, possessos. Existem alguns até que servem, que pregam, mas estão possessos. Mas sob influência, atenção. Influência. O que é influência do Espírito? É obedecer, seguir as sugestões dos demônios. Mas tudo bem, voltando para Adão e Eva, depois tiveram seus filhos, Abel e Caim, todos nós sabemos que mais uma vez, por atividade maligna, por influência, por essa questão de possessão, porque você não vai falar de morte, de desejo de matar, de assassinar, e sem falar de possessão. Certo. Não fala do homicídio, sem falar de possessão. Mesmo assim, o diabo ele queria frustrar, acabar com o projeto de Deus, mas não conseguiu. Daí, mais uma vez, eu conjecturando, Adão e Eva entram em conselho, conversam, geram um filho, Sete, e aí vem aquela genealogia toda. Sete gera Enos, Cainá, Malalel, Jared, Enoque. Quando a Bíblia diz que Enoque, por exemplo, era esperança naquela altura, porque naquela altura nós tínhamos já a geração de pessoas, havia muitos pecados por causa desta influência maligna. Portanto, eu, por hora, vou parar por aqui para dar espaço e depois eu veremos. Portanto, no meu entender, é a partir daí onde começam a questão da possessão. Não podemos falar da possessão sem falar dos espíritos. Mais tarde poderei falar do modus operandi, por exemplo, desses espíritos. Muito bem. Podemos falar da tipologia dos espíritos, como também podemos falar desses espíritos quanto ao território, é muito importante, e dos espíritos quanto ao grupo também. Quer dizer, há muita coisa que se diga em volta deste assunto. Muito obrigado. Muito obrigado, apóstolo. Já temos aqui muito pano para manga, mas vamos cozer. Professor, Sim. dê-nos a sua aula. O que é isso de possessão? O apóstolo acabou de falar do modo geral e alguns pontos também do modo específico, que dá para entender o que é possessão. Que qualquer domínio de uma entidade espiritual que, biblicamente falando, nós consideramos maligna. Por que estou dizendo biblicamente falando? É que algumas culturas vão discordar conosco. Algumas culturas vão discordar conosco, entendendo que um curandeiro tem espíritos. Para a sociedade, em muitas sociedades, acham que ele tem espíritos bons e maus. A diferença dos dois grupos é que quem manda feitiço tem espíritos maus, quem tira feitiço tem espíritos bons. Mas, biblicamente falando, não há nenhum espírito bom. Todos são espíritos das trevas, ao serviço, como disse o nosso apóstolo, de Satanás e seus aliados. E temos que lembrar que Satanás não é um nome, é um título adquirido. Da mesma forma que Lúcifer não é um nome, é um título adquirido. Enquanto ele era padrão da formosura, da perfeição e também da sabedoria, como o apóstolo acabou de dizer, que podemos encontrar isso na Bíblia, ele era uma entidade chamada Lúcifer. Mas a partir da altura que se acha iniquidade nele, ele perde esse título e passa a ser chamado de Satanás, inimigo de Deus. E quando começa a acusar os seres humanos, se torna o diabo.
também um título adquirido pela atividade que ele executa. Entendendo isso, quando nós falamos de possessão como crentes, sempre estamos falando de espíritos malignos. Ok. Para nós, espíritos malignos não são somente aqueles que fazem algo mal. São todos aqueles que são contrários à vontade de Deus. Todos aqueles que batalham para contrariar aquilo que é o plano de Deus para a humanidade e para o mundo e toda a criação no sentido geral. Então, não há como nós falamos de possessão sem considerarmos que essas entidades espirituais são malignas. Podemos olhar o jogo de futebol. Nós temos a defensiva, temos guarda-redes, não é? A defensiva, a linha média, avançados. Todos estão concorrendo para o mesmo fim, ganhar o jogo. Não importa se é chamado de ponta de lança ou não, se é chamado de defesa, todos eles estão concorrendo para o bem do mesmo clube. Certo. E há um momento que, até segundo a tendência do jogo, pode-se retirar um avançado e colocar-se um defesa, porque está 1-0, está quase a terminar, é melhor mantermos o resultado. Sim, sim. Então, para mantermos o resultado, somos obrigados a ter que mudar de tática. Até pode-se tirar os avançados, colocar médios avançados. Será que o médio avançado é contrário ao jogo? Não. Não é contrário ao jogo. Simplesmente é uma peça-chave para poder fazer chegar àquele nível que nós queremos alcançar, a vitória. Então, os espíritos malignos, para nós, como cristãos, todos são malignos. Então, não há possessão que seja com espíritos bons. Porque o Espírito Santo nunca vai estar possessando alguém. Simplesmente vai revesti-lo. Vai entrar com uma autorização de Deus e não uma invasão. E possessão normalmente é uma invasão e não uma entidade que entra por uma autorização do próprio Criador. Ok. Mas como é que nós podemos saber então que alguém está possesso? Algumas características fazem entender alguém que é possesso. Não vamos olhar simplesmente para a cara, mas principalmente para a reação e a ação dessa pessoa. Vai ditar se a pessoa está possessa ou não. Se alguém detesta tudo que diz respeito a Deus, temos que desconfiar que essa pessoa não pode fazer isso pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz o seguinte, que não há ninguém que vai dizer que Jesus é maldito ou anátema pelo Espírito Santo de Deus. Mas também não há ninguém que vai dizer que Jesus é o Senhor pelo Espírito das trevas. Logo, tudo que contraria a palavra de Deus, tudo que contraria aquilo que é o propósito de Deus, isso podemos designar que esta pessoa age desta maneira porque está possessa. É uma das razões de uma forma generalizada. Agora, olhando para questões práticas de ação e atitude, é causa e efeito. Esta pessoa é impulsionada a fazer o quê? Esta entidade que está nela lhe faz fazer o quê? Analisando os resultados disso, podemos entender que estes espíritos são malignos ou não. Temos que entender que temos um padrão da palavra. O padrão que vai nos ajudar a avaliar se o espírito que opera nele é de Deus ou não é de Deus, é maligno ou não é maligno, é ver, segundo a palavra de Deus, ele está a concorrer para o quê na obra de Deus? Está a concorrer para o quê? Para o bem-estar da humanidade. Nem tudo que é bom vem do Senhor. Há pessoas que têm até títulos governamentais com poderes sobrenaturais malignos. Há pessoas que têm poderes até militares. Alguns até antibalas. Mas o propósito disso não é glorificar a Deus. Então significa que na classificação bíblica essas pessoas estarão possessas com um espírito maligno. Então, o propósito pelo qual temos o resultado final do uso desse dom que está nele, ou desse talento que está nele, ou dessa entidade que está nele, vai determinar se é maligno ou não é maligno. Então temos que olhar primeiro a palavra de Deus, o que ela diz, o que recomenda, e ver os resultados. Sim, sim. Mas de uma forma generalizada, ele vai reagir contrariamente àquilo que é a vontade de Deus. E principalmente contra aqueles que são a favor de Deus. Apóstolo, se me permite, queria ir na senda do que estava a dizer sim, sim. o pastor.
pastor Salvador, quando perguntava como saber que alguém está possessa ou não. Mas também, antes de responder essa questão, antes de comentar ou desenvolver, eu queria ir para aquela questão da classificação dos espíritos, do meu ponto de vista. Os espíritos, quanto ao seu modo de operando, quanto à sua atuação, quanto à sua maneira de operar, eu costumo dizer que encontramos aí a possessão por aquisição e a possessão por imposição. E na possessão por imposição é ali onde encontramos a questão da possessão hereditária, a questão da possessão por feitiçarias, etc. Agora, explicando isso, o que é possessão por aquisição? Possessão por aquisição é muito comum hoje em dia. É feito a todos os níveis. O pastor falou aqui de pessoas com cargos governamentais, não só a todos os níveis. Hoje em dia, as pessoas estão com uma sede de vencer na vida. Os que fazem pactos, os que vão quenjar, outras palavras. Isso é, no meu ponto de vista, uma possessão por aquisição. Certo. Você está à procura. Portanto, vão quenjar ou para ter filhos, ou para casar, ou para ter dinheiro, ou para ser dirigente, ou para quando chegar na empresa todo mundo ter medo, quando abrir a boca as pessoas ouvirem e aceitarem, ou até para ter um cargo. Portanto, hoje em dia as pessoas fazem pactos, quenjam por N coisas, infelizmente. Isso é possessão por aquisição. Você que vai quenjar, você que vai fazer pactos, você que anda por aí pelo mundo a fazer coisas para ter filhos, para ter marido, para ter mulher, para ter bens, para ser rico, e depois hipoteca ou aliena muita coisa na sua vida, fica a saber que esse seu contrato, esse seu acordo, esse seu trato aí com os demônios, com os espíritos, não é de borla. Não é de borla, há uma possessão. Aí você é entregue, adquire, adota espíritos. Você foi à procura, vai encontrar. Por isso que mais tarde tem problemas. Eu conheço um caso de uma mulher famosa aqui da praça, com muitas casas aqui em Maputo, muitos bens, tem tudo. Tem coisas aparentemente com facilidade, mas não consegue ter uma coisa só, ter marido. Os homens ficam com ela um mês, um ano e fogem. Os homens entram com ela no quarto, dormem na cama, o homem foge. Foge. Entretanto, ela havia se esquecido que 20 anos, 20 e tal anos atrás, certo, fez um pacto, e no pacto, um dos acordos era não ter marido. Porque a pessoa está na aflição, está aflita, quer dinheiro, está cansado de andar a pé, está cansado de miséria, de sofrer, então vai para a Nhanga, ou vai para os curandeiros, vai para Valoi, por aí. A pessoa quer ter um bem material e não olha para o futuro. Portanto, olha para o momento. Aparentemente consegue, mas depois adquire uma série de maldades. Portanto, desaconselhamos isso. Isso é possessão por aquisição. Consequentemente, você hoje em dia tem muitas mulheres que não conseguem casar, mas estão bem. Tem até alguns homens com problemas sérios. Isso é um desafio que eu estou aqui a lançar, estou aqui a dizer. Muitos homens com problemas sérios, alguns homens, não todos, alguns homens não todos, problemas sérios de impotência, que tudo partiu nos pactos, partiu nessa aquisição. Pessoas com doenças que não entendem, pessoas com filhos em casa, com filhos com demências, malucos, entre aspas, filhos doentes, problemas em casa, mas que as pessoas estão bem financeiramente, estão bem na sociedade, tem nome, tem status, tem posição, mas tem um problema, que esse problema veio por causa daquele pacto, daquela aquisição, daquela adoção. Portanto, isso é possessão por aquisição. E a possessão por imposição é aquela possessão que a pessoa não foi à procura.
alguém na família procurou espíritos, procurou nhanga, procurou nhamsoro, procurou feiticeiro, procurou valor, foi fazer pactos e lá no disseram, olha, para você ter dinheiro, dê-nos uma menina. Dê-nos uma menina, você vai ter dinheiro, vai ficar rico. O teu negócio vai andar. Certo. E a pessoa entrega a filha, coitada, entrega a sobrinha, entrega... Há muitos casos desses, inúmeros casos desses. Nós nas nossas igrejas temos nós nas nossas igrejas temos curandeiros. Uma entrega direta ou indireta? Olha, Ele já diz assim, não, pode ficar com a minha filha, esta não, aqui é entrega toma. espiritual, é ou entrega espiritual. ele- É entrega espiritual. Certo. É tudo espiritual. Existem poucos casos de entrega física, que olha, fica aqui na tua casa, minha filha, ou meu filho, ou quem quer que seja. Poucos casos. Mas é uma entrega espiritual, fazem aquela dedicação, dedicam a pessoa aos espíritos. Tá certo, ok. Infelizmente, a pessoa não tem conhecimento, não sabe. E isso Não acontece. sabe a pessoa que vai lá para buscar Não, a pessoa que vai. esta Que sorte. entre a aspas. pessoa que vai fazer o feitiço Sim. sabe qual é o objetivo. Sim. mas Mas qual- ele não sabe da consequência do Olha, pacto. alguns sabem, outros não sabem. Uns sabem. Isto por quê? Quando entregam as crianças na feitiçaria, as bebés, que são muitos casos por aí, às vezes chamam um feiticeiro em casa, depois começam naquelas cerimônias diabólicas, queremos uma criança, queremos uma menina, queremos um homem, queremos... e entregam bebés. Durante a adolescência, não se manifestam, geralmente. Então, começa na puberdade. Quando este jovem, esta criança quer namorar, ou começa a querer pensar, a querer entender a vida, a sociedade, e aí os espíritos começam a agir. Portanto, isto é possessão por imposição, porque aquela mulher que hoje em dia não consegue casar, coitada, porque os pais, porque os avós, porque os tios, aquele homem, coitado, que hoje em dia não consegue casar, não consegue ter mulher, está com a vida amarada. Temos muitos jovens aí viciados, muitos drogados, desculpa a expressão, muitos que fazem negócio de venda de sexo, infelizmente, pessoas que até trilham pelo crime, por vida socialmente repugnável, não estão naquela vida porque querem, atenção. Muitos estão possessos, muitos foram entregues a essas entidades e estão a sofrer hoje, até que um dia eu tenho um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a possessão por imposição. E também encontramos o feitiço ali, né? O feitiço acontece a todo tempo, a todos os níveis. Os que praticam feitiço nas empresas, feitiço nas famílias, feitiço para derrubar o outro, enfim. E que às vezes as pessoas, quando não estão blindadas espiritualmente, acabam ficando possessas por conta do feitiço que alguém o fez. Mas, aposto, nós podemos depois fazer este link entre a feitiçaria e a possessão. Congele o seu fio de pensamento. Não, eu congelo esse, mas eu quero acabar aqui só na classificação. Sim. Depois do modus operandi, temos também a possessão ou melhor, a atuação dos espíritos de acordo com as zonas. Okay. Nós podemos ter espíritos supranacionais, espíritos, por exemplo, que atuam em África, espíritos nacionais, espíritos só que atuam em Moçambique, espíritos locais que atuam aqui numa região. Penso que veremos aí depois aquela questão do endemoniado gadareno, por exemplo, aquele é um exemplo típico de uma possessão regional, de umas práticas espirituais, demoníacas daquela região. Portanto, como também podemos classificar os espíritos também em grupos. Existem espíritos que atuam ao nível mais alto de uma nação, podemos chamar potestades, principados, mas eu posso dizer espíritos políticos, econômicos ou macros, como também podemos ter os espíritos que atuam nas famílias, e aí que entramos já no marido, mulher espiritual, xindotano, por aí. Isso é um grupo de espíritos cuja o objetivo é só agir nas famílias, é só destruir as famílias, colocando divórcios, colocando desentendimento, colocando infertilidades, colocando impotências, colocando brigas, colocando todo tipo de problemas que nós conhecemos que há nas famílias. Esse grupo de demônios que atuam nas famílias.
Muito bem, muito bem. Você que está aí nos acompanhando, com certeza que deve ter muitas questões para colocar nas nossas plataformas e faça suas perguntas. E prepare-se, porque também daqui a pouco nós iremos abrir as linhas para que você possa colocar as suas dúvidas, as suas perguntas. Hoje nós estamos aqui com o pastor Salvador Ruco e com o apóstolo Arão Obis e estamos a falar sobre possessão. Com certeza este tema irá trazer libertação na sua vida, por isso fique conosco, continue nos acompanhando aqui na Mega Rádio e Televisão. Vamos sair para um pequeno intervalo e voltamos já. Mega TV, voltamos já. A Flitrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Flitrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Sejam bem-vindos a DK Eventos, uma empresa especializada na gestão, produção e consultoria de todo tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e procurement de fornecedores. Informações 82 84 28 48 550. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. Mega TV. Estamos de volta. Caro telespectador, estimamos a sua audiência. Seja bem-vindo ao programa O Verbo. Hoje estamos falando sobre possessão e vamos começar esta parte por ler a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1. A Bíblia fala e ensina o seguinte: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e postrou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes." Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." E implorava Jesus com insistência que nos mandasse sair daquela região. Pastor Salvador Ruco, Sim. nós podemos dizer que a possessão começa em tenra idade? É impossível uma criança estar possessa? Para responder a essa pergunta, temos que voltar ao que o apóstolo estava dizendo. Possessão hereditária, que é aquela possessão involuntária. É possível, sim. Por quê? Porque se você vai pedir energia à EDM e usa, no final do mês o que vão fazer? Vão trazer fatura.
a fatura tem que ser paga. Este é um exemplo interessante. No mundo espiritual, Sim. é assim que funciona. Se alguém da família foi buscar poderes sobrenaturais para usar, não importa para qual fim, mas foi buscar esses poderes, o que vulgarmente se diz cuquenga, não é? Ou proteção, esta fatura vai ser cobrada. De acordo com o que foi combinado ou o engano que foi feito. Combinado é quando a pessoa sabe que vai entregar um filho. Engano quando é que é? Quando usasse simbolismos. Por exemplo, o curandeiro diz, olha, eu não quero muita coisa. Se você olhar e ver que, olha, parece que consegui. Me traga um galo e uma galinha. É o pagamento. A pessoa vai em paz, livre de muitos preços e pagamentos. Só que depois coloca um porém. Só que, como você já é rodado, anda quente na gira popular, isto é, já está em atividade sexual, você não pode me trazer para entregar. Arranja alguém que ainda não tenha entrado nisso e venha me entregar. É só para fazer aquele simbolismo de entrega. Pronto. Então, pega um sobrinho, pega um filho, se tiver filhos menores, ou um neto, se tiver filhos já maiores, para cumprir com o pacto. Então, a menina segura a galinha e o rapaz segura o galo e entrega ao curandeiro. Pronto. Está firmado o pacto. Indiretamente, aquelas duas crianças se tornam alvo de possessão. E quando chegar o tempo certo, vai se manifestar. Este é um lado. Outro lado é quando um avô que seja feiticeiro na família, passa a fortuna espiritual para o neto. Ainda em ter a idade. Há crianças que voam com as avós durante a noite. É possível sim. Então, temos vários exemplos, mesmo o Bíblia está dizendo, olha, meu filho, desde muito tempo, sempre teve este problema espiritual. Então, se a Bíblia diz que há confirmação de desde muito tempo, Certo. e era jovem, já era adulto, e começou lá, significa que é possível que uma criança fique possessa, mas não voluntariamente. Certo. Sempre de uma forma involuntária. É alguém que fez algum pacto e colocou esta criança como objeto de pacto, isto é, o instrumento de pagamento dos trabalhos feitos pelos espíritos. Aí sim é possível, sim. Muito bem. Apóstolo, este tipo de possessão que nós temos aqui, que a Bíblia nos apresenta em Marcos 5, que tipo de possessão se trata? Muito bem. Eu gosto muito deste caso real do endemoniado gadareno, endemoniado ou possesso gadareno. Mas deixe-me aqui fazer aqui uma astrologia. Sim. Endemoniado gadareno. Por quê? Porque ele vivia em Gadar. Sim. Portanto, naquela região era uma pessoa conhecida por todos. É como aqui em Maputo, aqui em Moçambique, há pessoas que numa zona já sabem, aquele beba de Chamanculo, aquela moça de, sei lá, de Machazina, aquele fulano. Portanto, era um endemoniado gadareno. Gadar era uma região que naquela altura fazia parte da Confederação de Cápolis, né? De Cápolis era uma das zonas, era uma das regiões mais importantes na altura. E Gadar, lá tinha práticas grecas romanas, portanto, havia lá adoração ao deus Dionísio, ao deus do vinho, aquelas coisas de prostituição, etc, etc. Eu aqui, conjecturando, acredito que este homem foi influenciado pela zona em que ele estava. Isto é muito importante. Quando falar de espiritismo, de demônios, possessão, portanto, tudo aqui é válido. A zona onde a pessoa está. Se eu for a falar, por exemplo,
do modo como a pessoa fica possessa, ou das coisas que levam as pessoas a ficarem possessas. Por exemplo, falo dos vícios, falo do adultério, falo das más companhias, as más companhias, pessoas que praticam o espiritismo. Se você eu posso andar com alguém e ficar endemoniado por estar com essa pessoa. Quer dizer, É o que... acontece, não é em todos os casos, mas eu estou lavado, vestido, sangue de Jesus, aceitei, homem de Deus, ando na palavra, espero eu influenciar aquela pessoa. Mas se a pessoa não estava possessa e começa a brincar com feiticeiros, com curandeiros, mais companhias, com pessoas que praticam o espiritismo, evidentemente que tarde ou cedo poderá ficar possesso. Portanto, este homem aqui, gadareno, a região onde ele estava era uma região altamente carregada com práticas demoníacas, grecas, romanas, etc, etc. E a Bíblia aqui diz que ele tinha uma legião de demônios. Veja, uma legião, aqui diz que são 3.000 demônios, aqui diz que são 5.000 e tal, aqui diz que são 12.000. Bom, mas tudo bem, tinha uma legião de demônios. Imagina alguém com uma legião de demônios. Este homem, por ser endemoniado, e do jeito como descreve a Bíblia nos Evangelhos, este homem era um homem que andava nu, um homem violento, um homem que não podia estudar, não podia casar. Eu não estou vendo uma mulher a casar-se com um homem naquelas circunstâncias. Um homem que as pessoas o viam na rua, se afastavam dele. Um homem que não podia trabalhar. Um homem que não podia viver a vida normal. Veja a situação em que os demônios colocaram aquele homem. Colocaram aquele homem. Portanto, aquele homem ali, conjecturando, porque a Bíblia não é muito específica, conjecturando e tendo a revelação espiritual, eu me atrevo a dizer que aquele homem ali foi vítima dos dois tipos de possessão. Aquele homem, a zona onde ele estava, e até se nós lemos mais a história, a questão dos porcos, ali em Gadar havia templos onde em tempos e tempos eles sacrificavam os porcos aos demônios. A carne dos porcos era sacrificada aos demônios dentro dos templos, ao deus Dionísio, ao deus de vinho, etc, etc. E eles, quando sacrificavam dentro do templo aqueles porcos, eles adoravam espíritos. No mundo espiritual buscavam mais força espiritual. E veja que aquela carne ali depois vão vender no mercado. Quer dizer, veja só, carne sacrificada aos espíritos, depois iam vender no mercado. Quer dizer, e veja a população. A população era também infectada, era contagiada por essa maldade dos espíritos. Agora, este homem aqui, falando em particular, o homem de Gadar, ele sofreu bastante, portanto, por esta possessão, até que teve aqui este encontro com o Senhor Jesus Cristo. Agora, importa aqui também apresentar alguns passos ou algumas circunstâncias que fazem com que alguém fique possesso. Por exemplo, nós temos muitas pessoas que andam atrás dos vícios. Cuidado com isso, poderia te levar à possessão. Temos aqui muitas pessoas que têm mais companhias. Às vezes alguns são crentes, vão estar sempre na igreja, é pastor, é obreiro, é servo, mas tem mais companhias, meu Deus do céu. Pessoas que você anda na palavra, mas convive com pessoas que praticam o espiritismo, com pessoas que andam nessas práticas espíritas. Eu vou dar aqui um exemplo comum. Todos nós temos família, você às vezes tem uma família, a família decide fazer uma missa de sei lá o que, chama um curandeiro, e a pessoa diz, mas eu vou, mas eu não vou entrar lá no quarto. Eu vou estar ali fora, eu vou ficar ali fora. Não tem problemas. Vou estar ali fora. Olha, no mundo espiritual, naquele território, há uma atmosfera. Há uma atmosfera que a pessoa tem que estar muito bem com Deus, muito bem espiritualmente, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que os efeitos não lhe atinjam. É por isso que há pessoas que vão para essas missas. Repara que pessoas que vão para as missas, geralmente sempre voltam, eu estou mal disposta, dói-me a cabeça, eu sei lá o quê, tenho que tomar um paracetamol, estou-me a sentir mal. Há sempre uma indisposição qualquer. Portanto, isso também leva à possessão, leva também à possessão, evidentemente, às missas, como eu falei, os cupacha, as cerimônias tradicionalizadas, com o lovola, o lobolo,
que até para mim, eu pessoalmente não tenho nada contra o lobolo, mas há pessoas que tradicionalizam o lobolo, espiritualizam, tornam o lobolo espiritualizado, chamam espíritos no lobolo. Isso também leva à possessão da família, das pessoas, até daqueles que estão a casar. Portanto, são aqui algumas circunstâncias que levam à possessão. Muito bem. Quando esteve a falar da questão da carne, eu depois até lembrei-me que certa vez eu orei com uma jovem e me apercebi que sempre que esta jovem fosse fazer unhas, sempre que ela fosse pintar unhas, ela ficava possessa. E quando esteve a falar aqui de comprar carne e depois de sacrificar, mesmo comprar carne sacrificada aos ídolos como um dos fatores de possessão, me incluiu também aqui a questão, por exemplo, das mulheres que põem extensão. Muitas dessas extensões, nós sabemos que são cabelos indianos cortados como sacrifícios a ídolos. Tem casos, já passou por algum caso, alguma experiência concreta de alguém que ficou possessa porque vestiu uma determinada roupa, uma determinada peça? Pronto, tudo bem. Eu já passei, eu vou tentar aqui desenvolver isso. Mas antes, a questão da carne dos porcos, assim, de forma resumida, aquele homem endemoniado gadareno, depois daquele encontro com o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo expulsou os demônios daquele homem. Jesus Cristo, sendo todo-poderoso, o nosso Deus, que sabe todas as coisas, o grande profeta, ele, ao permitir que aqueles espíritos fossem entrar naqueles porcos, é porque ele conhecia aquela zona de Gadar, sabia o que acontecia ali em Gadar. Certo. Aliás, é por isso que ele, quando chega ali, os próprios os demônios lá, a legião, mas Jesus, agora, por que você... Agora, porque, amado, os demônios, Satanás, o diabo, como queiram, ele sabe que está acontecendo, ele sabe que o fim dele está escrito. Sabe qual é o fim dele? Que ele é um perdedor, que vai perder, que vai para o tormento. Ele sabe que está condenado, sabe. Então, por isso Jesus, quando chega ali, eles questionam, mas Jesus, nós sabemos que sim, nós estamos condenados, mas não é agora. Por que você veio agora aqui, nos atormentar aqui agora? Jesus expulsou, muito bem. E eles foram entrar nos porcos. Ele permitiu, porque ele sabia que naquela zona o porco era sacrificado nos templos, em adoração ao Deus do Dionísio, ao Deus do vinho, etc, etc. Invocavam espíritos sacrificando os porcos. E ele sabia todas as coisas. Eu costumo dizer que nada aconteceu, apanhou o nosso Senhor Jesus despercebido. Sabia todas as coisas, todos os passos. Sabia que os porcos não aceitariam, se precipitariam, iam entrar, iam cair em despenhadeiro, iriam morrer, e morrendo, pelo menos a Bíblia diz mais ou menos que eram cerca de 2.000 animais, né? Por aí, 2.000 porcos por aí, que morreram, que isso, no mínimo, foi um alívio para muita gente. E é por isso que mais tarde, o povo daquela religião, depois, mesmo sabendo, veja só como são as pessoas, mesmo sabendo da libertação daquele homem, ao invés de darem glória a Deus, expulsaram o Senhor dali. Porque ali, com a morte daqueles porcos, houve dois prejuízos. Um prejuízo espiritual para eles, porque já não podiam mais fazer a cerimônia que tinha sido programada. Primeiro, prejuízo financeiro, porque 2.000 porcos matando, sacrificando naquele tempo, levando para o mercado para vender, ia entrar dinheiro. E muita gente ia comer carne sacrificada a ídolos, a demônios. Isso ia trazer todo tipo de problema. Bom, nós, indo à sua questão, nós que, ao invés de pregarmos a palavra, a salvação, a cura, também trabalhamos com a questão de libertação das pessoas. O que disse aqui, de facto, tem muito acontecido. Portanto, cuidado com aquilo que você compra, cuidado com aquilo que te oferecem, cuidado também com as coisas que você gosta, com as coisas que você gosta. E por isso que nós na igreja dissemos, tudo que você compra, que te oferecem, faça uma oração, consagra. Consagra a Deus. Portanto, não podemos aí descurar que a oração tem poder.
A oração tem poder. E eu até aqui desenvolvendo mais em conversa com alguns homens de Deus aqui, Sim. por causa de algumas teorias que andam por aí, eu digo, olha, é muitos shoppings que nós entramos. Quem são os donos desses shoppings? O carro no qual você anda, quem foi o engenheiro daquele carro, quem foi o arquiteto, projetista, o dono daquela indústria, as roupas que você compra, as comidas que você come, o dono da indústria alimentícia, quem são essas pessoas? O que adoram essas pessoas? Muito bem. O que fazem antes? Portanto, há aqui um mistério muito grande, daí que é importante nós consagrarmos tudo que passa nas nossas mãos. Eu, graças a Deus, eu ensino os meus filhos. Tudo que eles pegam para comer, consagram a Deus, isso é bom. Portanto, o que disse, de facto, é uma realidade. Há muitos artigos na praça, nos dias atuais, e sempre houve, que foram consagrados. E que é importante que você, que vai para a igreja, ou você que a partir deste programa vai aceitar o Senhor Jesus Cristo, decide ir à igreja, que você consagre tudo. É capulana, é extensão, consagre tudo. Porque, de acordo com a Bíblia, o que nós consagramos a Deus, na oração, crendo, se torna santo, puro. Amém. Caro telespectador, você não quer sair daí, com certeza vai continuar a acompanhar este programa Possessão. Ainda temos mais questões aqui para colocar ao apóstolo Arão Obissi, ao pastor Salvador Ruco. Vamos insistir um pouco, vamos entrar mais profundamente para esta questão de possessão. Claro que este tipo de assuntos e este tipo de conversa você só pode encontrar aqui na Mega Rádio e Televisão e no programa O Verbo. Fica aí conosco, saímos num pequeno intervalo, mas você não vai sair daí, com certeza vai continuar nos acompanhando. Até já! Just recognize. Às vezes me sinto a cair, sozinha sem ter pra onde ir. Olho para o lado, olho para o outro, ninguém tá aqui para acudir. As cenas não estão a fluir, na rua tô sempre a ouvir. Jesus, Jesus, ele se esqueceu de ti. Bafana vai ter que lela, vai com betela, hit o vácuo. Chiquembo, shawana, chiquin, ao vou no choco salanzaco. Escuto de leve, recebo de leve, mas só que me ferre, ok. Eu entro em lutas, começam as dúvidas, será que o Senhor está aqui? Minhas lágrimas molham a cama. Quando mais eu oro, mais eu me sinto na lama. Será que o Senhor escuta quando minha alma clama? Ou mesmo se esqueceu de mim, por favor me fala. Mas quem vem a mim eu deito fora. A tua vida muito me importa. Limpa as lágrimas e não chora. Não te esqueças que eu sempre estive lá. Eu nunca te abandono, filha. Eu nunca te abandono, filha. Eu nunca te abandono, filha. Eu sempre estive lá, sempre estive lá. Será que estavas lá quando a tragédia aconteceu? Quando os médicos me disseram, olha, tua mãe morreu. Quando a minha filha por muito tempo ela adoeceu. Quando a minha vida lá nas drogas quase se perdeu. Não que esteja a duvidar da tua existência, Deus. É que a vida às vezes nos aperta e nos esquecemos dos teus cuidados por nós, de que tem alguém que nos guarda lá no céu. Todas as coisas que operam para o bem de quem é teu. Minhas lágrimas molham a cama. Quando mais eu oro, mais eu me sinto na lama. Será que o Senhor escuta quando minha alma clama? Ou mesmo se esqueceu de mim, por favor me fala. Mas quem vem a mim eu deito fora. A tua vida muito me importa. Limpa as lágrimas e não chora. Não te esqueças que eu sempre estive lá. Eu nunca te abandono, filha. Eu nunca te abandono, filha. Eu nunca te abandono, filha. Eu sempre estive lá, sempre estive lá. Mega TV. Voltamos já. A Mega Rádio e Televisão SA está presente no YouTube. Faça já a sua subscrição. Ative o sino de notificações para ficar a par de todas as atualizações da Mega FM e Mega TV. Aqui você vai encontrar em reposição os nossos programas, lives, shows, reportagens, entrevistas e muito mais. Comente, partilhe e faça o nosso canal chegar mais longe. Mega TV.
A Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Silêncio tudo. Bem-vindo de volta ao programa O Verbo. Estamos aqui hoje tratando sobre possessão. E nós estamos cientes da sensibilidade deste tema. Por isso, estamos mesmo espiritualmente em oração para você que está aí nos assistindo e que tudo aquilo que nós estamos aqui falando e conversando possa trazer libertação para a sua vida, possa trazer um rumo diferente à sua vida, possa lhe retirar das amarras, das garras de Satanás e que você possa ser abençoado, você e sua família, através deste programa que está a decorrer neste momento. Nós vamos agora a uma pergunta para o pastor Salvador Ruco. Pastor, certa vez eu estava conversando com um crente de uma determinada denominação e ele foi assim para mim: na minha igreja não se expulsa demônios, não temos demônios, não existe isso de possessão. E a pergunta que eu quero lhe fazer é possível alguém estar possesso sem que haja uma manifestação visível? O que acontece nesses casos em que temos congregações que não acreditam neste aspecto e por via disso dizem que não existe? Talvez antes de ir a essa questão, só dando o fim do que o apóstolo estava dizendo antes do intervalo, não é só questão de cabelos, questão de unhas. Em todas as sociedades que existem no mundo, há uma forma de fazer as coisas. E enquanto não forem ensinados o padrão bíblico, sempre estão sujeitos a alguma influência maligna. O que quer dizer que a comida que nós comemos, se vem de Paquistão, e Paquistão não tem igrejas evangélicas, logo passou por um processo de consagração de acordo com essa cultura. Se vem de Manjacase, não precisa ser de Paquistão, de Manjacase. É um sítio onde a tradição está governando. Vão invocar para que a machamba tenha produção, vão invocar para que a compra possa acontecer, e todo esse ambiente espiritual vai acompanhando o dia a dia das pessoas. Então terminamos sendo vulneráveis a todo tipo de ações malignas, de acordo com aquilo que nos vestimos e tudo mais. O apóstolo falou muito bem acerca de quem é o dono da fábrica. Quem foi o mentor dessa ideia desse carro? Quem estava a conduzir esse carro? Compramos carros segunda mão. Quem era o dono? A quem consagrou aquele carro antes de eu comprar aquele carro? O carro pode estar possesso? Não. Pode estar sob influência maligna. Estar sob influência maligna. A possessão normalmente não Muito entra bem. em entidades imateriais, Muito bem. inanimados. Não, mas algumas pessoas vão dizer que a casa está possessa. O ambiente espiritual daquela casa Sim. fica pesado. É daí que se diz que essa casa está possessa. Ok. Mas significa que a atmosfera ali, a convivência pacífica, não há coisas estranhas acontecendo. Sim. Ou as pessoas que entram lá perdem paz, ou não conseguem dormir, há barulhos estranhos, aí acham que a casa está possessa. Sim. Mas é uma influência maligna, e quando falam de possessão, realmente estamos a falar de pessoas influenciadas com isso. Então pode-se deduzir que a casa está possessa nesse sentido. Ok. Voltando à questão que colocou, Sim. precisamos entender que o diabo é contextualizado. Se há uma entidade totalmente contextualizada, é o diabo. Muito bem. Quando ele chega numa igreja evangélica que não enfatiza a questão do poder espiritual, libertação,
não crê que o Espírito Santo ainda pode usar pessoas para libertar outras pessoas. O diabo não vai se maçar nisso. O que vai acontecer? Vai influenciar as mentes. Serão radicalistas. Chega num culto, por exemplo, diz assim: você ouviu o que ele disse? Ele diz que vai falar de uma passagem de Coríntios. Sim. Mas nem falou quem foi o escritor. Aquele pastorzinho não é de nada, sabe? Você ouviu o hino que escolheu? Esse hino nem combina com a passagem que ele leu. Porque ele não está preocupado com poder, está preocupado com influência. Então, mas viste a roupa daquela senhora? Nem parece que veio para a igreja. E depois está há muito tempo aqui na igreja. Ou vai incentivar pessoas para falar mal das outras pessoas. Pastor, este geralmente, desculpe cortá-lo, Sim. costuma acontecer muito nas igrejas reformadas, como mesmo disse, que não enfatizam esta questão do poder do Espírito Santo. E o que está por detrás disso, o argumento que geralmente eles trazem, ou que os membros desta congregação trazem, é que a palavra liberta. Conhecereis a verdade libertará. É por isso que nós aqui não expulsamos demônios. Inclusive, eu já vi, foi uma entrevista, esteve ali um pastor de uma igreja presbiteriana muito conhecido no Brasil. Está aqui agora fugimos o nome deste pastor. Ele dizia mesmo isso. Ele dizia que, olha, nós aqui não precisamos de expulsar demônios, porque nós usamos a Bíblia, e a Bíblia é suficiente para a libertação do homem. E a questão que eu mesmo estava a colocar é esta. Estas pessoas estão dentro destas congregações. É possível que elas estejam endemoniadas dentro da igreja e não libertas, porque não há uma prática ativa de libertação ali dentro, ou por o simples fato de estarem ali e conhecerem as Sagradas Escrituras, lerem a Bíblia, já é o mais do que suficiente para que elas se libertem. A passagem que citou, de conhecereis a verdade vos libertará, está falando de salvação. Muito bem. E não de libertação. Ponto de partida. Certo. Até lembro do nome desse pastor, Augusto Nicodemos. Mas Ok, pode continuar. não, ele é muito bom. Ele é muito bom nisso. É um bom tradicionalista. Sim. Respeito muito ele. E também, como pensador, temos que respeitar ideologias. Sim. Porque a posição dele, o fato de não concordarmos, não quer dizer que vamos achar que ele é mau. Sim. Não, há coisas boas que ele argumenta, tem bons livros que ele escreve, Sim. tem bons comentários. Agora, quando esta pessoa não acredita Sim. nisso e diz que é porque conheceres a verdade vos libertará. É verdade. Mas a mesma pessoa que disse que conheceis a verdade vos libertará, disse: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. Até se comer alguma coisa mortífera não vos fará dano algum. Nunca podemos fazer uma doutrina Sim. com uma única passagem bíblica ou um versículo bíblico. Muito bem. Está a ignorar a outra ordem do mesmo que disse: conheceres a verdade vos libertará. Está ignorando a discussão que houve em Atos dos Apóstolos. O que fazer com os gentios que estão a chegar? O que lhes impor? Está ignorando o que as cartas estavam aconselhando às pessoas que estavam convivendo na igreja com problemas espirituais. Então, se há variedade de dons dados à igreja, e diz a Bíblia que é para o fim da edificação da igreja, para que possamos chegar à estatura perfeita de Cristo Jesus. Logo entendemos que esses dons devem servir na igreja. Muito bem. Porque o dono da igreja, que é Cristo Jesus, disse que eles serão necessários na igreja. Se ele disse que isso vai ser feito, só pode ser feito porque existe. Se fôssemos a recuar a questão do movimento pentecostal da Rua Azusa, quando começa a expandir-se, uma das questões como essa aconteceu mesmo no Brasil, onde começou a Assembleia de Deus. Sim, sim. Gunnar Wingren e Daniel Berg foram a uma igreja batista em Belém, no Brasil. E chegaram lá, pregaram acerca da libertação
e da crença acerca do poder espiritual. Muitas pessoas na igreja batista começaram a se manifestar. E acharam que eles estavam trazendo o problema. Estavam a deitar os espíritos, por isso estão a manifestar. Porque não tinham visto isso, mas apareceu alguém enfatizando isso. Os demônios não conseguiam reagir. Muito bem. Por quê? Vamos olhar a questão da hierarquia militar. No quartel se ensina que um que não tem patente tem que dar continência a qualquer um que tem patente. Não é? E aquele que tem patente tem que olhar o outro que tem patente e qual é a patente que tem. Até que chegamos ao marshal. O marshal é o único que não dá continência por obrigação a ninguém. É uma continência voluntária. O restante dos que têm patentes, quando chega o outro de uma patente superior, tem que dar o senhorio que lhe pertence. Sim, senhor. Trazendo isso ao mundo espiritual, podemos dizer que os que têm o Espírito Santo de Deus estão na hierarquia de uma patente máxima. É por isso que as entidades, outras entidades espirituais, que não sejam o Espírito Santo de Deus, devem dar continência. É daí que, quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, os outros espíritos existentes devem respeitar a ordem de comando. Muito bem. É certo que há rebeldes que não quer saber se você é brigadeiro ou se é comandante. Mas o que acontece? Há de ser punido. É aí quando nós entramos em oração, queima, sai, queima agora. Até grita, chora. Diz, mas por que vim aqui? Vim fazer o que aqui? Por quê? Já estamos a usar a autoridade que está do lado da patente que nós temos para punir. Dizemos sair, não saiu. Mas devia ter saído pela ordem da patente. É isto que acontece no mundo espiritual. Tentando trazer de uma forma natural o que é espiritual. Porque é muito difícil entender o lado espiritual. Mas, na verdade, há hierarquia de respeito com relação à categoria que a pessoa tem. Então, quando uma igreja não enfatiza isso, os espíritos se acomodam. Porque só ficam perturbados quando é ensinado que este tem patente, tem autoridade acima dele. Agora, se diz que não tem nada, não há problema nenhum, qualquer um é chefe. Mas isso condiciona a salvação? Praticamente não, porque a salvação, a palavra de Deus vem pelo ouvir a palavra de Deus e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então, há muitos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. E professam. Mas ainda continuam possessos. Agora, se ele não entra nesta informação do tipo de espírito que opera nele e assumi-lo como tal, não há como. Então estamos a dizer que é possível o indivíduo estar salvo. Exatamente. E mesmo assim está sob influência satânica. Sim. E temos que entender que nem toda ação satânica é por possessão, mas por influência. Por influência, sim. Influência é quando um espírito, por conselho ou por algum outro poder, influencia esta pessoa para agir de acordo com essa influência. Ou tomar decisões de acordo com essa influência. Então, nem sempre que é porque possessão é habitar. O Espírito habita nele. Mas se nós estamos numa igreja, estamos a cantar louvores a Deus, exaltação a Deus, dificilmente ele quer ficar como um agente dentro daquela individualidade. Certo. Mas influencia facilmente aquela pessoa. Então, não é totalmente no geral que todas as pessoas que estão numa igreja que não enfatizam o poder espiritual estão possessas. Sim. Não. Pode haver pessoas possessas e não se manifestar por causa deste lado de falta de ênfase com relação à libertação. Olhando para o tempo de Jesus, tínhamos os fariseus, bons mestres da palavra. Tínhamos os saduceus, bons mestres da palavra. Mas nenhum grupo deles expulsava demônios. É verdade. Somente Jesus e o seu grupo. É verdade, então, é provável um conhecedor da palavra viver acomodado até criar um complô para acabar com o que é de Deus. Sim. Por influência maligna. Como aconteceu com aqueles que mataram Jesus. Mas essa pessoa depois ficará salva. Qual pessoa que estás a referir? Estou a falar da pessoa que ele é o conhecedor da palavra, mas ele tem uma influência maligna na sua vida. Algo que lhe oprime, espiritualmente falando. Porque um indivíduo, por exemplo, pode estar salvo e mesmo assim ele está com sérios problemas. Sempre que, por exemplo, este indivíduo entra no seu carro, tem um acidente.
quando tenta abrir um negócio, as coisas não lhe correm bem. Mas ele vai para a igreja, não consegue arranjar emprego, casa-se, mas depois de um tempo ele acaba se divorciando porque há muita guerra na sua família, mas ele todos os dias está com a Bíblia e vai para a igreja. Salvação fala de questão de uma aquisição. Quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, sou salvo. Muito bem. A consequência da salvação. Vamos supor que nós estivéssemos no estúdio aqui, estivéssemos numa empresa. És o contratante e nós os dois nos candidatamos, você nos dá o contrato de trabalho. A partir deste dia somos teus funcionários. Mas não fizemos nada. Certo. Nos dás o horário, as nossas obrigações, tudo que diz respeito à nossa atividade do dia a dia. Aí é que vai se manifestar a nossa forma de trabalhar. Porque somos trabalhadores desta empresa. Sim. Então, salvação não é libertação. Muito bem. Salvação é o posicionamento deste que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Ele é decretado como filho de Deus, um salvo. Muito bem. Pela posição adquirida. Tentando trazer a justificação de uma forma prática. De novo, na empresa sua, nos contratou, mas por ironia do destino ficamos doentes. Entregamos o atestado médico, que diz que durante 3 meses não tínhamos como trabalhar. Pagarás salário ou não? Tem que Pagarás ser salário. Mas o contrato é que só pagarás salário se não faltarmos no trabalho, se cumprirmos com as nossas obrigações. Certo. Como que me pagas um salário enquanto eu não trabalhei? Porque há um instrumento de justificação chamado atestado médico que diz que estes dois Muito bem. não tinham como trabalhar porque estavam doentes. Então, o sangue de Jesus, quando é colocado no crente, justifica-o da justiça de Deus e ela fica satisfeita. A justiça laboral só fica satisfeita com a ausência do trabalhador, com o atestado médico. Muito bem. Não, a visita do diretor não te dá direito ao salário. Muito bem. A visita do apontador não te dá direito ao salário. Até você aceitar entregar o instrumento estabelecido para te inocentar da culpa da falta e ser colocado como aquele que tem direito de salário. Então, salvação é isto. Quando nós somos justificados diante da justiça de Deus que cobra a morte do pecador, porque diz que o salário do pecado é a morte. Muito bem. Então, para dizer ele não vai morrer, fica salvo. Tem que ter Jesus como Senhor e Salvador. Agora, o restante é a consequência deste posicionamento. Muito bem. O que se requer de mim acordar de cedo, ir trabalhar, chegar na hora certa, é consequência de ser funcionário daquela empresa. Então, um salvo tem processos que é salvação instantânea e também santificação instantânea, posicional. Mas tem a progressiva, onde entram então libertação, justificação e tudo mais que diz respeito ao nosso pacote. Tema super sugestivo este. Eu vejo que cada vez que a gente vai falando, o tema vai se desdobrando, mas eu gostaria aqui de fazer uma questão que até foi sugerida por uma pessoa que soube que nós íamos falar sobre possessão aqui e depois desenvolveu essa conversa comigo. Eu disse, eu vou levar essa pergunta ao apóstolo Arão Obis. Esteve-se falando de estivemos a conversar, eu estava conversando com esta crente. Ela contou-me sobre um episódio em que estava conversando com alguém e essa pessoa disse, olha, eu estou com meu marido, mas desde que eu fiquei com ele que as minhas coisas já não andam, porque aquele marido espiritual que eu tinha já não opera como devia, já não me dá dinheiro, já não consigo prosperar. Se eu não amasse este homem, eu não continuaria com ele, eu já teria me divorciado dele. E eu lembro também que eu já tive uma conversa idêntica com uma outra pessoa que veio para mim e disse a mesma coisa. Disse, desde que eu comecei a andar com este homem, que as coisas da minha vida já não estão a correr bem. Eu tinha muito dinheiro, mas este homem aqui agora está me atrapalhando. E é como que se essas pessoas assumissem que o marido espiritual ou aquela posição de possessão lhes traz vantagens. Eles estão melhor naquela posição que fora desta posição. Qual é a consequência de uma possessão? Muito bem. É uma questão pertinente que preocupa muitos telespectadores, creio eu. E essa questão nos remete a falarmos dos sinais de possessão maligna.
quais são os sinais que ditam ou que nos levam a concluir que João Manuel A, B ou C está possesso? Bom, vícios, doenças, desejo de suicídio, desmaios constantes. Também mulheres que não conseguem casar. Homens que não conseguem casar. São sinais de possessão maligna. E a partir daí já podemos desflorar. Que é o seguinte, pegando o caso que nos disse aqui, relacionando isso com a questão da possessão por aquisição ou por imposição, ou até mesmo de feitiço, existem mulheres que não conseguem casar, não porque não querem. Algumas não casam por causa dos pactos que foram feitos ou que fizeram e se esqueceram, e nesses pactos com o Kenja, receberam um espírito, um marido espiritual, e que as acompanha. Razão pela qual muitas têm maus sonhos, sonham a manter relações sexuais. Ainda há dias uma mulher dizia: eu sou estuprada quando durmo. Não disse sonho a manter relações sexuais, disse: eu sou estuprada por um espírito, por um homem. Quando eu estou a dormir, que eu não consigo ver, eu estou cansado, estou farto. Que até a pessoa pensava em se suicidar, pensava em cometer um suicídio. E aí aconselhamos, ajudamos a pessoa que esse não era o melhor caminho e ajudamos a pessoa a buscar a libertação. Portanto, estas mulheres que receberam um marido espiritual, seja por imposição ou por aquisição, porque recebem por duas vias. Tanto por aquisição, porque foi fazer pacto. Por imposição, porque foi entregue naquelas cerimônias, já falamos aqui, cerimônias familiares, alguém queria enriquecer, fez uma cerimônia, entregou o nome da menina, entregou o nome do homem, que tem sido muito comum na nossa sociedade, e a pessoa cresce, depois da puberdade, quando deseja namorar, namora com vários homens, namoros nunca dão certo. Do nada termina, começa bem, é uma beleza, mas de repente o moço desaparece. Ou então, quando ela namora, ela pode ser uma mulher simpática, doce com todos os homens, mas justamente com o namorado ou com o marido é agressiva. Outras podem namorar, mas quando diz palavra casamento, começa a pensar em casar, aí o espírito começa a haver problemas. Começa a confusão. Se já casou no espírito, né? Tem um espírito, tem uma entidade, tem um marido que diz que essa mulher é minha. Ela fala de casamento, pronto. E até para estes casos, enquanto ela for solteira, a vida dela aparentemente anda bem. Estuda, trabalha, consegue empregos, progride no serviço, mas se ela insiste, porque há pessoas que insistem, né? Se ela insiste em casar às vezes, aí a força, a ação do maligno do espírito aumenta, torna-se mais violento ainda. E é aí que, para fazer a pessoa desanimar do casamento, desistir do casamento, ou não casar, ou buscar divórcio, aí coloca esses problemas. Perde emprego do nada, são acidentes, perde dinheiro, perde bens, fica tudo amarrado, porque tudo aquilo era sustentado por essa entidade, por esse espírito. E como está a fazer coisas contra a vontade desse espírito que lhe sustenta, acontece esse infortúnio todo. Portanto, é possível também. Isso acontece também com homens também. Temos muitos homens aí que enfim, têm dinheiro, têm bens, viajam pelo mundo, mas não conseguem casar. Aliás, há uma história de um homem com quase 50 anos, tem uma namorada. A namorada diz: amor, vamos casar. Sabe o que ele diz? Diz: não, eu não posso, tenho que consultar meu pai. Coisa de juros. Quer dizer, 50 anos, tenho que consultar meu pai, eu não posso. Há um outro caso aí. Mas eles podem ver coisas. Quer dizer, mas está claro. Essas coisas requerem muita revelação, sabedoria. Aí está claro que há qualquer coisa de espírito ali, de espiritual. Há um pacto qualquer, feitiço, qualquer coisa feita, a família sabe. Está claro, está claro. Agora, há outro caso também de uma jovem, trabalhadora, vai aos 40 anos, tem um namorado, bem posicionado também, os dois estão bem, trabalham, ganham bem, mas essa mulher não deve sair da casa da mãe. A única vez que ela saiu, com quase 40 anos, para ver com o marido, a mãe foi buscá-la. Você não pode sair de casa, entendeu? Acontece isto. Experimenta ela fazer isso. Portanto,
É o oculto, é o ocultismo, o mundo sujo, diabólico que existe, e que a nossa intenção, de facto, é que as pessoas despertem e comecem a buscar a libertação. E aqui falou-se, o pastor Salvador falou muito bem dessa questão de libertação. Nós, na igreja, pese embora oremos pelas pessoas, pela cura, por libertação, espíritos manifestam, todo tipo de espíritos manifestam, mas eu acredito e defendo que a verdadeira libertação na pessoa só acontece quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, quando recebe o Espírito Santo. Podemos orar hoje, a pessoa já ouviu hoje na igreja, ora, manifesta com demônio, cobras, um monte de espíritos, alguns desaparecem, outros voltam, mas continua na verdadeirada. Um batismo com o Espírito Santo. Eu gostaria de voltar a convidá-lo para voltarmos aqui a conversar sobre esta questão de batismo com o Espírito Santo, mas como em televisão o tempo é dinheiro e já estamos mesmo em cima do nosso tempo. Considerações finais, apóstolo. Olha, amados telespectadores que nos acompanharam, possessão existe, porque o diabo existe, os espíritos existem, mas também há libertação em Cristo Jesus Cristo. E a Bíblia já fala em Efésios, capítulo 6, que nós não temos que lutar contra pessoas. Não luta com tua mãe, com teu pai, com teu tio, com pessoas que fizeram coisas. Agora você tem que travar uma batalha contra esses espíritos. Certo. E a batalha é de fé, é espiritual. E se você fizer isso, você vai vencer em nome de Jesus Cristo. E para terminar mesmo, e a Bíblia diz também, sujeitai-vos a Deus. E o diabo fugirá do vós. Sujeita-te à palavra de Deus, a Cristo, a Jesus, a igreja, a oração, a entrega verdadeira e não fingida, como acontece. Portanto, seguir todo o espaço, aceitar a Jesus Cristo, andar na palavra, ser batizado nas águas, buscar o Espírito Santo, ser selado com o Espírito Santo de Deus. E eu digo mais, batismo com fogo depois. Mas isso aí, portanto, isso tudo fará de você uma pessoa blindada para os espíritos. E lutar para não perder. Porque há muita gente que atingiu esse patamar, mas perdeu. E voltou para o poço de novo, para o buraco, para a lama de novo. Portanto, depois do batismo do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio de Jesus, permanecer firme na palavra. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Considerações finais, pastor Salvador? A palavra de Deus diz que aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador é feito filho de Deus. Certo. E logo tem os cuidados de Deus como um pai. Da mesma forma como cuidamos dos nossos filhos, da melhor forma, Deus cuida dessa pessoa também da melhor forma. E não somente isso, somos herança de Deus. Isto é, pertencemos a Deus. Da mesma forma que nós cuidamos dos nossos bens, Deus cuida de nós como alguém que lhe pertence. E o outro lado é que nós somos co-herdeiros com Cristo. Isto é, o que pertence a Cristo passa a ser também para este crente que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Então, o meu conselho é: aceita Jesus como Senhor e Salvador, e os benefícios de Deus alcançarão a sua vida, inclusive a libertação da sua vida. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor Salvador Ruco. Caro telespectador, vamos tirar um pequenino intervalo e eu volto para as considerações finais. Até já. Mega TV. Voltamos já. A Mega Rádio e Televisão SA está presente no YouTube. Faça já a sua subscrição. Ative o sino de notificações para ficar a par de todas as atualizações da Mega FM e Mega TV. Aqui você vai encontrar em reposição os nossos programas, lives, shows, reportagens, entrevistas e muito mais. Comente, partilhe e faça o nosso canal chegar mais longe. Mega TV.
Voltamos já. Hoje estivemos falando sobre possessão. E como dissemos, percebemos a sensibilidade deste tema. Percebemos que vivemos numa sociedade em que os desafios socioeconômicos e até políticos fazem com que muitos de nós, e através da influência cultural, nos submetamos naquilo que não devíamos e por via disso entremos em possessão. Mas como também aprendemos aqui, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele liberta. Ele tem um instrumento suficiente para libertar de qualquer tipo de possessão, seja ela maligna, hereditária, seja ela fruto de qualquer que seja a consagração. Jesus Cristo ele tem a espada suficiente para lhe retirar da situação em que se encontra. Hoje, não venho aqui apenas para compartilhar o verbo consigo, mas eu quero também orar por si. Que Jesus Cristo, ele entre na sua casa, na sua vida, e que ele seja o instrumento de libertação. Aquele a quem você irá confiar quando se encontrar num momento de depressão, num momento em que se senta no fundo do poço, pois sabemos que estes espíritos malignos oprimem a tal ponto em que as pessoas pensam que não tem mais nenhuma saída e que a única saída é fazerem um pacto com os mesmos e renderem-se àquilo que são as suas investiduras. Hoje viemos para lhe dizer que essa não é a solução. A solução é o verbo, é a palavra, é Jesus Cristo. Procure uma congregação que tenha a palavra e o poder do Espírito Santo, para que lá você encontre a libertação que almeja e assim Jesus Cristo ele viva eternamente em si. No próximo programa, nós iremos falar sobre missões. Entendemos que missões é parte essencial da propagação da palavra de Deus. Nós teremos aqui conosco um casal de missionários, bispos, que no Brasil e aqui em Moçambique têm desenvolvido um trabalho sobre missões. Eles têm ido às zonas recônditas deste país para levarem a palavra de Deus, levarem a Bíblia, levarem o conhecimento da salvação aos moçambicanos. Você não vai querer perder este programa. Vai ser na próxima terça-feira, às 17 horas, aqui na Mega Rádio e Televisão. Por hora, eu me despeço, mas você não vai sair daí. Continue acompanhando os nossos programas, continue apoiando e compartilhando os nossos vídeos aqui da Mega Rádio e Televisão e mantenha-se conectado ao restante da programação. O meu nome é JC Maloa e vocês sabem, este é o programa O Verbo, o programa que veio para ficar, o programa que veio para libertar Moçambique através dos mídias. Até sempre.